Pois eu frequentava a Universal desde 2002, nós éramos da Igreja Batista e a nossa vida não andava, né? Às vezes não andava porque na época meu esposo trabalhava em empresa particular, não tinha passado no concurso público, aí acabamos indo para a Igreja Universal por causa de problemas financeiros, né? E chegando lá, eu fiquei lá esses anos todos. Mas de um tempo para cá, eu já não estava me sentindo bem dentro da igreja. Por quê? Porque eu só via envelope, não tinha muita pregação. E Deus, eu creio que Deus foi abrindo meus olhos, a minha mente, né? Para a verdade da palavra de Deus, que quando a gente está lá dentro, a gente não procura ler a Bíblia, mas, né, não procura. A gente só sente que tem que ir para a igreja quase todo dia porque a gente se sente ameaçado, né? A gente se sente ameaçado. Se você não for no culto da terça, o demônio vai entrar na sua vida, o diabo vai entrar na sua família, entrar no seu casamento. Então a gente se sente ameaçado em frequentar a igreja. E tanto é que o ano passado o pastor começou a tipo assim, ameaçar a gente a não ver vídeos do YouTube, quando foi da saída de um bispo. Ele falou da saída de um bispo, foi da época da saída do bispo João Leite. E eu pensei comigo, bom, por que eu não posso ver um vídeo no YouTube? Não tô fazendo nada de errado, né? E outra coisa, eu acho assim, quem não deve não teme, não tem que estar ameaçando as pessoas, né? Ah, porque são vídeos de caídos, são vídeos de endemoniados, né? E aí eu resolvi abrir o vídeo. Quando eu comecei a abrir o vídeo, eu comecei a ouvir os vídeos do Nathan Silva. E aquilo ali bateu muito forte na minha mente com tudo aquilo que eu já estava sentindo, né? Na fogueira santa, que não existe na Bíblia, a gente deu uns 5 carros. Eu me lembro que eu ficava chorando na garagem e com muito sacrifício a gente conseguiu esses carros e meu esposo falava, isso é lata, Deus vai te dar um bem melhor. Tá bom, sacrificamos os carros, a nossa casa, esse tempo todo que a gente teve, eu estive dentro da igreja, né? Porque meu esposo ainda tá lá, manipulado, né? E a nossa casa estava caindo aos pedaços. E nós, esse ano, no mês de outubro do ano passado, nós conseguimos começar uma reforma na nossa casa. E nós tivemos muito prejuízos na nossa reforma. Prejuízo de coisas que a gente pagou antecipado. E eu me lembro que meu filho falava assim, uai pai, mas se o senhor é dizimista fiel, se o senhor é ofertante, o que explica esses prejuízos que o senhor está tendo na sua obra, né? Não era para ter, não é o que eles falam lá. E, por exemplo, hoje a gente está endividado, né, por causa da obra, e não é os testemunhos que a gente escuta lá, ah, eu fiz tudo, paguei à vista, eu não sei se isso é verdade, né? Paguei à vista, reformei, comprei carro zero, o meu carro hoje é financiado, porque meu esposo teve que trocar o carro, né, na concessionária, e eles devolveram o dinheiro para a gente terminar a obra. Hoje o carro do meu esposo é um carro 2013, é um carro popular, e e aí, assim, por exemplo, as nossas alianças, nós doamos 2 pares de aliança, hoje a gente anda de aliança folheada. A do meu esposo já tá escura. E outro dia ele chegou pra mim e falou: meu colega de trabalho falou pra mim assim: nossa, sua aliança, que coisa feia. E eu falei assim: uai, mas pois é, né? A gente doou nossas alianças, hoje era pra gente estar com uma aliança pesada, sim, uma aliança de ouro bem bonita, né? Porque o que eles falam lá, você vai doar e Deus vai te dar um bem melhor. E meu esposo ficou nervoso comigo, falou que o nosso casamento está de pé porque a gente doou as alianças. Eu falei, não, quando a gente entrou na Igreja Universal, nosso casamento já estava de pé há muito tempo. Briga todo casal tem. E aí, palhaço cristão, vira e mexe, o meu esposo ele me ameaça, né? Me amaldiçoa porque eu saí da igreja, fala da salvação. E a única coisa que eu falo para ele, olha, a minha salvação não depende da Igreja Universal. A nossa filha gravou um vídeo muito bom, que ele foi deletado, dizendo que a Universal é para as pessoas fracas, pessoas que chegam lá debilitadas, com problema de saúde, com problemas financeiros, e tudo ali é o altar. Eles usam o altar para fazer sua cabeça, para deixar você com a consciência pesada, mesmo na questão da fogueira santa, né? Eles usam o altar. Ah, porque é do altar que você tira seu sustento. A nossa filha separou. E meu esposo falou assim, a nossa filha separou porque ela saiu da Igreja Universal. Aí eu falei, nossa, ela ficou 8 anos na igreja, ela tá casada 8 anos dentro da Igreja Universal e o esposo traindo a nossa filha, né? Falei pro meu esposo. Então, que igreja é essa? Que mentalidade é essa de uma pessoa falar que a nossa filha separou depois que ela resolveu tomar uma atitude de não ser mais traída porque ela saiu da Igreja Universal? Outra coisa, na época das fogueiras santas, a gente fica até com a consciência pesada, porque a pressão ela é tanta
que você acaba colocando dinheiro lá, as coisas que você tem lá no altar deles, né? Porque não é o altar de Deus. Deus, ele não quer que a gente coloque dinheiro, venda casa, deixe carro lá. E eu tenho uma cliente que o cunhado dela é dono de concessionárias. No dia que eu falei para ela que eu não estava mais na Igreja Universal, ela me falou: agora eu vou te contar uma coisa que eu nunca quis te falar porque eu respeitava você. Mas meu esposo, ele ficou indignado. Eles chegaram lá na concessionária com carros doados para trocar esses carros em Pajeros, Pajero Zero. Então quer dizer, nossa, Deus, ele precisa de Pajero Zero? Então, foram muitas coisas que no decorrer desses anos que eu fiquei, que eu não vi acontecer. E E realmente, o verdadeiro evangelho, ele não é esse que você tem que estar comprando uma oração, sabe? Sendo ameaçada, porque é o que eles usam para prender as pessoas lá, como me prendeu durante esses anos todos. Como a nossa filha falou, a Igreja Universal é para pessoas fracas, para pessoas que não pensam, não leem a Bíblia. Esse meu ex-genro, a última vez que ele deixou de frequentar a Igreja Universal foi quando o pastor falou para deixar o dinheiro da conta de luz lá no altar, deixar o dinheiro da conta de água. E ele pensou: poxa, quer dizer, na minha casa eu tenho filho pequeno, a minha luz pode cortar, mas a da igreja não pode cortar. Então não é certo você deixar de pagar suas contas para você colocar o dinheiro lá no altar. Entendeu? Não é isso que Deus quer. E fora as outras coisas que quando eu fiquei na igreja eu vi acepção de pessoas. Eu tinha pedido para um pastor da terapia fazer o casamento da nossa filha. Eles não deixaram, mandaram um pastor que tinha acabado de chegar em Brasília, nem sabia andar em Brasília, o pastor se perdeu no dia que foi lá fazer o casamento. E depois você vê o pastor que eu queria que fosse fazer o casamento da nossa filha em casamento de membros que tem empresas grandes aqui em Brasília. Então, quer dizer, o casamento do rico, o pastor pode ir. O casamento do que não é rico, o pastor não pode ir, entendeu? Então aí você já vê uma acepção de pessoas. E e fora as outras coisas também que a gente via lá dentro, sabe? Eu comecei a enxergar, poxa, eu sacrifiquei muito mais na Fogueira Santa do que essa pessoa aí que tá falando. E hoje e a minha vida não aconteceu nada. Como eu falo, como eu falo pro meu esposo, cadê? O pastor nunca veio atrás da ovelha perdida, né? A Bíblia fala que Deus deixa as 99, o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco que vai atrás da ovelha perdida. Nunca ninguém veio aqui atrás de mim para saber por que eu saí da igreja. Porque se vier, eu vou dizer por que eu saí da igreja e vou mostrar os vídeos. Porque não é pecado você ver vídeo. Outra coisa, obreiros que solicitavam meu trabalho, nunca mais ninguém veio aqui, nunca mais ninguém me procurou para nada. Porque eu ouvi um vídeo no YouTube do Renato Cardoso falando para os obreiros, para os evangelistas, cortar contato com quem saiu da igreja. Esse não é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Porque eu tenho uma amiga que ela também saiu da igreja. Eles passam necessidade na casa deles. A mãe dela passa necessidade, é diabética, eles passam fome. E hoje a mãe dela cata coisa na rua. A mãe dela já catou pão do lixo. Quer dizer, que evangelho é esse que a igreja tem que ajudar aqueles que passam necessidade? Quer dizer, isso é uma vergonha. A minha amiga falou pra mim, a minha mãe outro dia chegou com um monte de pão que ela pegou no lixo do mercado. Gente, vamos abrir os olhos. Esse não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Depois eu tenho outros vídeos para relatar aqui, é porque na hora a gente fica muito apreensível, na hora a gente esquece algumas coisas, mas eu tenho mais coisas para me relatar que eu vi dentro da igreja. Pois eu frequentava a Universal desde 2002, nós éramos da Igreja Batista e a nossa vida não andava, né? Às vezes não andava porque na época meu esposo trabalhava em empresa particular, não tinha passado no concurso público, aí acabamos indo para a Igreja Universal por causa de problemas financeiros, né? E chegando lá, eu fiquei lá esses anos todos, mas de um tempo para cá, eu já não estava me sentindo bem dentro da igreja. Por quê? Porque eu só via envelope, não tinha muita pregação. E Deus, eu creio que Deus foi abrindo meus olhos, a minha mente, né? Para a verdade da palavra de Deus, que quando a gente está lá dentro, a gente não procura ler a Bíblia, mas, né, não procura
A gente só sente que tem que ir para a igreja quase todo dia porque a gente se sente ameaçado, né? A gente se sente ameaçado. Se você não for no culto da terça, o demônio vai entrar na sua vida, o diabo vai entrar na sua família, entrar no seu casamento. Então a gente se sente ameaçado em frequentar a igreja. E tanto é que o ano passado o pastor começou a tipo assim, ameaçar a gente a não ver vídeos do YouTube, quando foi da saída de um bispo. Ele falou da saída de um bispo, foi da época da saída do bispo João Leite. E eu pensei comigo, bom, por que que eu não posso ver um vídeo no YouTube? Não tô fazendo nada de errado, né? E outra coisa, eu acho assim, quem não deve não teme, não tem que estar ameaçando as pessoas, né? Ah, porque são vídeos de caídos, são vídeos de endemoniados, né? E aí eu resolvi abrir o vídeo. Quando eu comecei a abrir o vídeo, eu comecei a ouvir os vídeos do Nathan Silva. E aquilo ali bateu muito forte na minha mente com tudo aquilo que eu já estava sentindo, né? Na fogueira santa, que não existe na Bíblia, a gente deu uns 5 carros. Eu me lembro que eu ficava chorando na garagem. E com muito sacrifício a gente conseguiu esses carros. E meu esposo falava, isso é lata. Deus vai te dar um bem melhor. Tá bom. Sacrificamos os carros.